Amados, o que Deus hoje começou a ministrar o meu coração, na verdade não hoje, essa semana, veio de uma conversa com a pastora Nelise. Nós saímos para um tempo de caminhada. Quando sobra um tempinho, nós gostamos de fazer uma caminhada, fazer uma corridinha. E saímos para ter esse tempo dessa corrida, e eu acho que é o tempo que temos só eu e ela. Então eu acho que eu precisava pelo menos correr umas 3 vezes por dia, né, para poder ter mais tempo com ela e ela ter mais tempo comigo. Mas a gente tenta fazer isso o máximo possível durante a semana. E as nossas conversas, elas são sempre muito produtivas. É muito bom conversar com a Anne, é muito bom compartilhar, ouvir ela compartilhar, é muito bom aquilo que nós trocamos entre nós. E nessa conversa desse dia específico, se eu não me engano foi quinta-feira ou quarta-feira, nós começamos a falar sobre maturidade, sobre crescimento. Começamos a fazer uma avaliação, Elvis, da igreja que o Senhor nos permitiu pastorear. Uma avaliação, né, superficial das ovelhas, do rebanho, do povo que tem caminhado com a gente. E a nossa pergunta é: qual é o nível de maturidade espiritual, de maturidade cristã que o nosso rebanho tem? Como é que é esse nível de caminhada, de relacionamento com Deus? Porque uma coisa que nós precisamos entender quando se fala, Fran, de maturidade cristã, de crescimento na fé, é que ao recebermos Jesus como Salvador, nós temos, Gil, uma caminhada, um processo para desenvolvermos essa vida em Cristo. E se nós não desenvolvermos esse processo, não desenvolvemos este crescimento, nós acabamos não recebendo aquilo que Deus tem para nós. No livro de Gálatas, capítulo 4, verso 1, você não precisa abrir, mas o Reginaldo coloca para nós ali. Paulo está instruindo a igreja de Gálatas, e é muito interessante a forma que Paulo está falando para eles. Ele diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, olha para mim, deixa eu te explicar algo. Ele está falando que todos nós temos direito a uma herança em Deus. Ele está dizendo que todos nós temos o direito de receber algo em Deus. Ele fala assim: todos os filhos são herdeiros. E eu e você somos filhos de Deus, amém, queridos? Amém, queridos? Quando eu e você recebemos Jesus como Salvador, nós fomos adotados, nós fomos enxertados na família de Deus. Vem cá, Davi, deixa eu usar você rapidamente como exemplo. Quando eu e você recebemos Jesus como Salvador, quando nós declaramos Ele como nosso Senhor, quando nós fizemos a oração reconhecendo Ele como nosso Salvador, o nosso espírito que estava adormecido, porque já ensinei isso para vocês, nós somos tricotômios, nós somos corpo, alma e espírito. Corpo, matéria; alma, o nosso intelecto, o nosso caráter, a nossa mente. E o espírito é o elemento do homem que somente Deus acessa. É o nosso molden de conexão. Ontem, inclusive, no Start eu falava sobre isso. Você pode ter a melhor máquina, você pode ter um MacBook Pro de 15 mil reais. Você pode ter a melhor internet, a internet lá da Copel de 400 megas. Se você não tiver um molden que faça com que o seu computador esteja logado, acessando essa internet, de nada vale você ter o melhor molden e a melhor internet. É o molden, é o melhor computador e a melhor internet. É o molden que faz a conexão. Deus, Ele quer se relacionar com você todos os dias, amém, queridos? Porém a pergunta é: se o teu espírito não estiver ativo, vivo, Deus pode se conectar com você? Não. Por que tem gente que vem à igreja, Elvis? Ele ouve a mensagem e ele fala assim: não entendi nada. Ele lê a Bíblia e fala: rapaz, não entendi nada. Ele vem para a igreja, ele vem arrastado, porque a mulher obriga ele. O pai obriga ele, mas ele não quer. Por que tem dificuldade? Porque na verdade ele é carnal. O que é carnal? Ele só vive na carne, o espírito dele está adormecido. Quem te revela a palavra é o Espírito Santo, quem confronta o teu pecado é o Espírito Santo, quem te dá experiências com Deus é o Espírito Santo. Quando você tem o teu espírito ativado, o Espírito de Deus habita em você. Então vamos imaginar que o Davi recebesse, declarasse Ezequiel Jesus como Salvador hoje. Como aconteceria? Quando ele declarou Jesus como seu Salvador, genuinamente, o espírito dele que estava adormecido, dormiu, acordou, opa, viu? O cara é ator, não existe. Não, vamos voltar aqui, né? Eu gostei da brincadeira, ninguém lembra, só os mais velhos.
Quando ele, antes de receber Jesus como Salvador, o espírito dele estava adormecido. Mas a partir do momento que ele reconheceu Jesus genuinamente, instantaneamente, o espírito dele viveu. E quando o espírito dele viveu, foi vivificado, o Espírito de Deus vem e assenta no espírito dele, passa a habitar nele. Então eu e você, que recebemos Jesus como Salvador, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Você pode dar uma glória a Deus por isso? E é por isso que quando você peca, quando você erra, quando você falha, alguma coisa dentro de você começa a te corroer, começa a te confrontar, porque é o Espírito de Deus que está falando no teu espírito. Fala para a alma que não é assim. Naquele instante você nasce. Naquele instante você nasceu em Cristo. Você entrou na família de Deus. E quando você nasce em Cristo, por isso que a Bíblia fala de nascer de novo. Naquele instante você nasce de novo, onde Adão perdeu a vida no Espírito, é ali que você nasce, você renasce. Então, creia, ao nascer de novo, você passa a ter direito a uma herança. Qual é a herança, Sérgio? Vida plena. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Agora preste atenção no que eu falei. Eu falei que você tem o direito, mas não significa que ao nascer de novo você já pode usufruir. Direito é uma coisa, usar é outra. Vocês concordam comigo? Você tem direito a uma herança, mas você ainda não pode usar. Por quê? Porque a herança, ela tem manifesta a herança, só recebe a herança aquele que amadurece, aquele que cresce. Por que tem gente que recebe Jesus como Salvador e a vida dele, Natan, continua pedalando, porque ele só nasceu de novo, mas ele ainda não tem capacidade de usar aquilo que Deus tem como plenitude. Ele tem que crescer, Emerson, para isso. Por isso que em Gálatas 4:1, Paulo diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro, o filho nascido de novo, for menor de idade, criança, em nada difere de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. Ele diz: eu digo para vocês, que mesmo você sendo dono de tudo, você pode ser dono da rede Walmart, se você não tiver idade, pelo menos para ser emancipado, se você não for maior de idade, não for amadurecido, no mínimo jovem, ele diz: você é igual a qualquer funcionário do Walmart, que não tem direito a nada. Por quê? Porque você ainda não tem capacidade para administrar a herança. Por que, Paulo, que tem gente que já nasceu de novo, que o Espírito Santo Miguel já habita nele, mas ele não consegue viver a plenitude, porque ele ainda não amadureceu para isso, ele não cresceu para isso. E a questão, amados, de nascer de novo, de viver esse processo de crescimento, ou de ter o direito a viver essa herança, não tem a ver com o tempo que você tem de crente, com o tempo que você tem, que você recebeu Jesus. Porque pode existir pessoas, Emílio, que já tem 10 anos de convertido, mas ele ainda não cresceu. E se ele não cresceu, é menor de idade, é criança, ele não vai receber a herança. A questão é que, infelizmente, nós não somos muitas vezes ensinados que existe um processo. O que acontece, Gabi? Existem pessoas que ela nasceu de novo, ela teve o seu espírito vivificado, mas ela não se dispõe a crescer, e ela continua uma vida de recém-nascido por anos dentro da igreja. É aquele tipo de gente, André, que o cara recebeu Jesus faz 20 anos e ele continua patinando, não tem plenitude, não tem herança, porque Deus o rejeitou. Não, ele não cresceu. Ele não cresceu, Eduardo. E enquanto ele não cresce, Vanúbio, ele não vai ter herança, mesmo tendo direito como herdeiro. Acho que aqui a gente começa a entender, Cleiton, por que existem pessoas que vivem a plenitude e outras estão travadas. Agora a pergunta é, Everson, como crescer? É isso que nós vamos falar hoje. Obrigado, da visão. Kennedy Reagan, um autor, um dos melhores autores de vida cristã,
Eu posso dizer que os livros dele, para mim, são quase que uma teologia, são quase livros de teologia sistemática, de tão maravilhoso que eu acho, né, a forma que ele ministra, a forma que ele... Eu só estou ativando um negócio aqui. A forma que ele ministra. Ele fala no seu livro Crescimento Espiritual, que todos nós, assim que recebemos Jesus como Salvador, assim que somos ativados em uma vida espiritual, todos nós vamos passar por um processo de fases de amadurecimento espiritual, Jonathan. E ele fala de 4 fases que o cristão vai ter na sua vida. Ele diz que a primeira fase é a fase do recém-nascido. O recém-nascido é aquele que é considerado por nós o novo convertido, é a pessoa que acabou de receber Jesus como Salvador, é aquela pessoa que está dando seus primeiros passos na fé, mesmo que ele tenha 50 anos de idade, como vida cristã, ele é recém-nascido, é como se fosse um bebê. O recém-nascido ou o novo convertido, Gabi, ele tem um comportamento, nós vamos falar depois desses comportamentos, mas o resumo dos comportamentos do recém-nascido é que ele tem uma dependência total. Um recém-nascido, um bebê, ele precisa do pai e da mãe para tudo. Ele precisa do pai e da mãe para comer, para trocar a fralda, ele precisa do pai e da mãe para se locomover, ele precisa de colo, ele precisa de carrinho, tem que ter alguém ali conduzindo. Depois Kennedy Reagan diz que nós temos a segunda fase da nossa caminhada cristã, que é a fase de crianças. E nós lemos aqui em Efésios 4, no verso 14, quando ele diz assim: o propósito é que vocês não sejam mais como crianças espirituais. Não seja, ele diz, o propósito é que todos vamos passar pela fase. Ele diz, não sejam mais, preste atenção nisso. Significa, Paulo, que em algum momento nós fomos crianças, mas temos que crescer. E qual que é a característica de uma criança? É que ela tem sinais ainda de imaturidade, mas ela já está desenvolvendo. Uma criança, a gente vai pegar aí, segundo o Piaget, ela entra na fase aí dos 4, 6 anos, na verdade, Piaget fala, né? Mas a gente pode pegar aí no processo cognitivo, a partir dos 4 anos, ela começa a desenvolver um pouquinho de autonomia. Com 6 anos, ela já tem uma autonomia onde ela pode se vestir sozinho. Ela pode comer sozinho, pode tomar banho sozinho, pode usar o banheiro sozinho, mas precisa de alguém ali para acompanhá-lo. Uma criança com 6 anos, com 4 anos, come sozinho, mas faz uma bagunça. Você não deixa uma criança de 4, 6 anos cozinhar, por exemplo. O menino levanta e fala, estou com fome, só vai lá fritar um ovo. A lambança que vai fazer e o risco que vai ter, você não deixa. Qual é o comportamento, o resumo do comportamento? Ela tem um pouco de autonomia, mas não é pleno ainda. A terceira fase que Kennedy Reagan diz que nós temos na nossa caminhada cristã é a fase da juventude. A fase da juventude, as características são de pessoas mais desenvolvidas, o crente mais desenvolvido. Ele já tem agora uma certa maturidade, aqui ele começa a ter o direito da herança. Aqui ele começa a ter o direito da herança. Qual é o comportamento? Agora ele já tem muita autonomia. Ele já pode ir para lá, voltar, pegar um Uber, pegar um ônibus, trabalhar. E a última fase cristã, e é essa que todos precisamos caminhar em direção a ela, Fernanda, é a fase adulto. É a fase de Efésios 4,15, que nós lemos também. Ele diz, antes, seguindo a verdade no amor, cresçamos e sejamos adultos em tudo naquele que o Cristo, o cabeça. Qual que é o resumo do comportamento? É a expressão da responsabilidade. É aquele que assume suas responsabilidades. A minha pergunta é, qual fase será que nós estamos? Ah, pastor, eu preciso mais. Então vamos estudar um pouquinho cada uma delas. Se você puder, abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 2:2. A primeira fase que nós vamos avaliar hoje, da nossa caminhada cristã, é a fase do recém-nascido. O recém-nascido é o novo convertido, é o nascido de novo. É, Olívio, uma fase que qualquer um de nós estamos passando, ou já passamos, Vanessa. Todo mundo aqui, em algum momento da sua vida, decidiu por Jesus. Mesmo aquele que nasceu num berço cristão, Marcos, ele teve que decidir por Jesus, e ao decidir por Jesus, o espírito dele foi vivificado, e ele nasce de novo ali.
Ele é um recém-nascido, e em 1 Pedro 2,2 diz assim o autor: livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, inveja, de toda espécie de maledicência. Olha o que ele diz aqui: como crianças recém-nascidas, ele diz, desejem de todo o coração o leite espiritual puro, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação. Diz assim: livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, inveja, de toda espécie de maledicência. E diz o texto ali, como uma criança recém-nascida. O recém-nascido é normal, todo mundo vai passar por isso. Ele diz, como uma criança recém-nascida, ele diz, desejem de coração, ou seja, com intensidade, o leite espiritual, o alimento básico. Você não dá para um recém-nascido uma feijoada. Ele diz, desejem de coração o leite espiritual, o primeiro alimento, para que por meio deste alimento vocês cresçam para a salvação. O recém-nascido, ele tem a necessidade de ser alimentado. E aqui dentro do processo do recém-nascido, Lise, nós vamos encontrar duas pessoas fundamentais nesse processo. A primeira delas, João, é o próprio recém-nascido. Ele tem que ter o desejo de ser alimentado. Ele tem que ter a vontade de ser alimentado. E uma criança, quando ela está com vontade de comer, o que ela faz? Ela chora. O choro de uma criança, ela é, na verdade, o sistema reptiliano dela. Nossa mente é dividida em 3 partes: neocórtex, límbico e reptiliano. Dessas 3 partes, apenas uma nasce desenvolvida em nós, que é o reptiliano, que é o instinto. Quando uma criança está com frio, o que ela faz? Quando ela está com fome, quando ela está suja, chora. Por que a criança chora tanto? Porque ela está mostrando o seu desejo ou o seu desconforto. Esse é o processo. É o reptiliano, é o instinto. Aí o neocórtex e o límbico, que é a emoção e a razão, são desenvolvidos com o tempo. É o tempo que vai desenvolvendo essas 2 partes do cérebro. Então voltamos aqui, quando ele fala do instinto, quando ele fala, do desejo, o primeiro personagem aqui, Edson, é o próprio recém-nascido, que ele tem que mostrar a sua intenção em querer se alimentar. É a pessoa que ela nasceu de novo e ela começa, Juliana, a procurar o alimento, o leite, aquilo que vai conduzi-la. E entenda uma coisa, não tem como uma pessoa recém-nascida na fé, um novo convertido, ele conseguir sobreviver se ele não for alimentado. O que acontece com muitas pessoas que conhecem Jesus como Salvador? E foi aí que começamos a minha conversa com a Anne. Uma criança, um novo convertido, um recém-nascido na fé, que não é alimentado, ele desvia, ele morre. Mas a primeira parte desse processo é ele desejar o alimento, é ele gritar pelo alimento. E a segunda fase é de quem cuida. Por isso que começa o Efésios 4:11, dizendo, uns foram levantados para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para pastores, outros ainda para evangelistas. Ele diz, para que eles venham capacitar, ele diz, a fim de preparar os santos. Santos é aqueles que nasceram em Cristo. Então a primeira parte é o recém-nascido querer ser alimentado. A segunda parte é ter alguém para alimentar, porque o recém-nascido ele não tem, irmã Maria, autonomia. Por mais lindo que seja o Benjamim, filho do pastor Ronaldo, e pensa num menino esperto, é o Benjamim. Vem do pai e da mãe. Pensa num cara esperto. Ele não consegue levantar pela manhã e falar assim, ai pai, eu vou comer um sanduíche. Ele não levanta, coloca o sanduíche na sanduicheira, o queijo, o presunto, a maionezinha, um oréganozinho. Não. Ele só chora. Mas alguém tem que servir. Alguém tem que preparar a mamadeira, o mucilon, o leite, esquentar. E aí, por um outro lado, o que nós encontramos? Hoje, nos dias que nós vivemos, infelizmente, igrejas que elas não estão preocupadas em alimentar. O cara coloca todo mundo no auditório, prega e fala, se virem. É como se jogasse aqui um prato de comida, um monte de comida e fala, se virem. Não estou dizendo que estou jogando comida para vocês, mas o recém-nascido, muitas vezes, ele não consegue pegar, ele tem que ser alimentado.
Tem gente que fica meio assustado com tanto curso que a gente faz, tanta escola, tanto treinamento. Sabe o que é isso? Alimento. Alimento. Você chegar aqui, por exemplo, numa quinta-feira, vai ter aí em média, numa quinta-feira, 15 pessoas sendo atendidas num dia, não só por mim. A Vanessa está numa sala, o Ronaldo está em outra sala, a pastora Nelise está em outra sala, a Lorena está em outra sala, a Cláudia está em outra sala. A gente está simultaneamente atendendo ali. Por quê? Porque tem muita gente que ele precisa deste contato. Ah, pastor, você está criando sanguessugas na fé. Não, eu estou dando alimento. Porque um dia esse cara alimentado cresce. Amém, queridos? Um dia ele cresce. E só cresce se for alimentado. Quais são os comportamentos de um recém-nascido, de uma pessoa que é recém-convertida na fé? Vamos avaliar os comportamentos. Um recém-nascido, nós precisamos entender que ele precisa, a primeira característica dele é que ele precisa ser cuidado o tempo todo. O tempo todo tem que ter alguém carregando ele não anda sozinho. Ele tem que estar no colo de alguém. Ele não come sozinho, alguém tem que dar uma mamadeira para ele. Ele não toma banho sozinho, ele não tira sua fralda sozinho. Alguém tem que estar gerando este cuidado. A segunda característica, a primeira é a dependência, né? Ele tem uma completa dependência de uma pessoa mais experiente. A segunda característica de um recém-nascido é que ele é inocente. O recém-nascido ele é inocente, ele não sabe, ele não tem ainda o seu processo cognitivo desenvolvido. Ou ele está sendo desenvolvido, ele tem um processo cognitivo, mas está num processo de desenvolvimento. Ele não tem o seu intelecto desenvolvido. Então uma criança recém-nascida, você faz o que você quiser com ela. Por quê? Porque ela não consegue escolher o que vai ser feito, ela é inocente. É por isso que infelizmente o índice de pedofilia em idades até 2 anos hoje é um absurdo de alto. Tem uma pesquisa que diz que uma criança é abusada no mundo a cada 7 minutos. É assustador. E o índice de crianças com menos de 2 anos tem sido absurdo mesmo. Coisas assim, que eu que trabalho com comportamento humano, esses tempos eu estava estudando umas coisas assim que tem uma internet chamada a Dark da Net, né? Esqueci o nome da internet agora, quem me ajuda aí? A Deep Web, o negócio diz que é assustador o que se vê lá. Assustador. Desses processos de adultos que estão se aproveitando da inocência da criança. O que é isso dentro de uma caminhada cristã? Um recém-nascido na fé, um novo convertido, um nascido de novo na fé, ele não tem ainda o discernimento do que ouvir. E muitas vezes ele acaba sendo inocente por algumas coisas que ele ouve. Ele não sabe discernir e aquilo lhe engana. Jesus ele alertou dizendo, virão os falsos profetas nos últimos dias, são esses que se aproveitam da inocência, e hoje com o artifício da internet, as pessoas elas às vezes não se dão conta do que, Emílio, que estão assistindo, do que estão alimentando, e elas estão ingerindo espiritualmente porcaria. Outro comportamento de uma criança recém-nascido, ela tem ignorância, e não é a ignorância que o curitibano acha que é a pessoa grossa, porque para a gente ignorante é o grosso. O ignorante é aquele que ignora ou que não tem conhecimento. Uma criança muito pequena, ela ignora, por exemplo, o perigo. Um bebê de 2 anos está gatinhando, 1 ano e meio está gatinhando, ele vê 2 furinhos na tomada, na parede, o que ele faz? Ele vai colocar o dedo. Ele ignora o perigo. Ele vê um cachorro, um pitbull, e ele pensa que o bichinho é um bichinho de pelúcia, e ele se aproxima. E se não for um animal dócil, isso vai correr o risco na vida. Ele não compreende. E por conta dessa ignorância, ignorar o perigo, que ele precisa de alguém que esteja protegendo ele o tempo todo. Outro comportamento interessante de um recém-nascido é a irritabilidade. É a falta de domínio próprio. Uma criança pequena, se você não der o que ela quer, ela chora, ela esperneia, e se ela não estiver bem educadinha, ela faz manha mesmo. Ele chora quando ele quer comer, mesmo que não seja a hora de comer, ou não seja aquilo que ele deveria comer. Ele chora se você não dar um brinquedo para ele, por quê? Porque ele não tem essa maturidade, essa compreensão. E a irritabilidade é muito comum, o descontrole é muito comum. Nós temos que levar em consideração, Edson, que às vezes o novo convertido, ele acaba sendo uma pessoa irritada, uma pessoa descontrolada, uma pessoa que reclama de qualquer coisa, que chora por qualquer coisa. E nós temos que cuidar dele.
Quando você tem uma criança pequena, lá de 2, 3 anos, que começa a ser muito mal educada, muito irritada, muito descontrolada, o que você faz? Você disciplina, você alinha. E é isso que precisa. Tem que colocar ali no eixo. A segunda fase que nós encontramos, como é que está o horário aqui? A segunda fase que nós encontramos é a fase do menino. O menino vai comigo lá, volta comigo lá no Efésios 4, agora vamos ao verso 14. Efésios 4, 14, ele diz: o propósito é que não sejamos mais como meninos. Em algumas versões diz como crianças. Quando fala aqui, Karine, não sejamos mais, está nos levando a compreender o quê? Que nós já fomos. Não sejamos mais, já fomos, nós éramos. Mas agora venceu a fase. Primeiro nós passamos pelo recém-nascido, somos alimentados, somos conduzidos, disciplinados, cuidados e vamos desenvolvendo. A partir do momento em que nós vamos desenvolvendo, que nós vamos crescendo, Sirlei, nós chegamos a uma outra fase, a fase de menino. Então todos vamos passar pela fase de menino. Todos nós seremos crianças na fé. Todos nós teremos algumas características dessa meninice. É muito comum. A pergunta é, o menino ele já sabe tomar banho sozinho? Sabe. Mas eu tenho um lá em casa, você fala, vai tomar banho. E ele entra no banheiro e tem um espelho no banheiro para fazer barba, e ele consegue se ver, e ele entra debaixo do chuveiro e ele fica dançando. E o chuveiro está lá. O meu chuveiro é elétrico, e está lá, e a água rodando. O banheiro está virado na fumaça. Eu penso que os 3 já tomaram banho. E eu pergunto, quem está no banho? O fulano. E aí eu entro no banheiro e falei, cara, já acabou. Não, vou começar agora. Eu falo, vara, vai te pegar no pelado, varão. Vamos embora, rapaz, vamos tomar banho. Ele não tomou banho ainda, por quê? Porque você manda, mas você tem que ficar junto. Uma criança de 4 anos, você manda comer. Ela come sozinha? Mas faz uma bagunça. Sopa de feijão. Você vai encontrar feijão durante 3 dias no meio nos cantos da cozinha. Porque ele ainda não tem essa autonomia total. Ele não tem essa autonomia. Ele está desenvolvendo a autonomia, mas ele ainda está muito limitado. Eles começam a comer, eles começam a se vestir, eles começam a tomar banho, mas eles ainda são limitados. Quais são os comportamentos de um crente menino? A primeira, o comportamento de um menino, de uma criança, Ana Paula, é a inconstância. Eles são muito inconstantes. O que é a inconstância? É aquela criança que ela começa e não termina. A criança, 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, com lá 6 anos de idade, 4 anos de idade, ela levanta e ela vai brincar de Hot Wheels. Aí ele pega todos os carrinhos de Hot Wheels, não sei se na casa de vocês é diferente, mas o meu, ele quer brincar com 2 Hot Wheels, mas ele tem que virar a caixa inteira, no meio da sala. E ele coloca, se é pai de menina, vai brincar de Barbie, ela tem que trazer as 35 Barbie. E joga tudo ali. Aí brinca, 10 minutos. Ai, cansei. Se é menino, vou brincar de Lego. Ele guarda os 35, ele deixa ali e vai brincar de Lego. Ele pega a outra caixa e ele vira. Ele não terminou nem lá, ele já está na outra e ele vai fazer isso. Por quê? Porque ele ainda é imaturo, ele ainda é criança, ele começa, Ezequiel, e não termina. Já mandou uma criança arrumar o quarto? Vai arrumar o seu quarto. Lá em casa é assim, as regras são, tem que arrumar o quarto. Aí o carinha vai arrumar, os 3 vão arrumar o quarto. Dá meia hora, você chega no quarto, tem metade de uma cama arrumada. E eles estão jogando videogame no celular, jogando no celular. Que é isso, rapaziada? Vamos resolver esse negócio. É que eu não sei. Meu irmão já tem 10 anos de idade, você arruma a cama desde os 5, você não sabe ainda? Dá 3 minutos, todo mundo arruma. Aí quando você manda arrumar o quarto, o que você tem que fazer? Manda arrumar o quarto, tem que sentar e ficar esperando o bonitão arrumar. Vamos lá, cara. E a gente tem que ficar junto, por quê? Porque eles são inconstantes, eles começam e não terminam. Você tem também uma neura da limpeza em casa também? Sabe que elas fizeram a mesma escola? A Vanessa está coçando o rosto, tipo assim, eu acho que lá em casa é igualzinho. O novo convertido é um cara oscilante.
Como que eu posso, o novo convertido, um menino, como que eu posso entender se eu sou um crente menino? É aquele tipo de gente, Ângela, que ele começa as coisas e não termina. Ele vai fazer EVC, ele faz 2 meses e ele para. Ele vai assumir o ministério, assume o ministério, trabalha 3 dias e para. Ele vai fazer um curso na internet, ele começa, paga e não faz. É crente menino. Não dá para brigar com ele. Não dá para você cobrar dele uma coisa que ele não tem capacidade ainda. Por quê? Porque ele é oscilante, ele não tem capacidade ainda. O problema é aquele cara que ele já tem 10 anos de crente, ele continua sendo um menino. E qual que é a visão que Paulo tem do menino? Ele diz que o crente menino, ele é carnal. Ele é carnal. Por quê? Porque ele não tem essa continuidade, Marildo. E nós encontramos, infelizmente, dentro da igreja, muita gente com essa característica de crentes meninos. Ele assume que vai fazer devocional, faz 3 dias de devocional e abandona. Ele fala que vai vir fazer o processo de mapeamento, preenche tudo o mapa. Quando começa o pau torar, ele abandona. É crente menino. Não estou ofendendo, por favor. Vocês estão entendendo que eu não estou ofendendo? Eu estou dizendo que é o comportamento do cara espiritual. Ele vem para um culto cheio da graça, cheio da unção, e fala, não, é isso que eu quero na minha vida, agora eu vou, e abandonou. Tudo que começa ele deixa no meio da sala. Segundo comportamento do crente menino, o crente menino ele tem a facilidade de ser egoísta. Sabe qual que é a principal palavra do crente, do menino? Ele tem a ideia de dizer sempre, é meu, o pastor é meu, o líder é meu, é egoísta, só faz para ele, só faz se for bom para ele, só assume se ele tiver benefícios. E o reino não é um reino de benefícios para nós, o reino é um reino de benefício para os outros, amém, queridos? Para eu ser mais rápido aqui, outra característica de um menino é ciúmes, contendas. É muito comum o comportamento de uma criança ter ciúmes de outra criança. Vamos pegar lá, quem tem aí uma criança aí de 4 anos, vou pegar a Ellen aqui, a Ellen é boa, né? 3 anos, está aqui o Nicolas. O William chega em casa com outro menino de 4 anos. Quando chega um outro menino de 4 anos, o Nicolas fica todo empolgado. Eu vou ter alguém para brincar. E ele vai brincar. Só que no meio do processo, o William fala assim, hoje o amiguinho vai dormir aqui em casa e vai dormir na sua cama. Ele fala, não. Se o William pegar ele no colo, ele já fala, não, o colo é meu, pode descer. Ele começa a ficar com ciúme, chora ou não chora? Chora. Porque ele ainda é menino. Ele ainda não amadureceu. É muito comum o menino, ele brigar pelas coisas, ele discutir, ele ficar bravo, ele fazer manha. Por quê? Porque ele é menino. Então tem pessoas na igreja que o cara ele vive de ciúmes. Eu, por exemplo, tive que parar de postar foto de visita na igreja, dos membros da igreja. Eu parei de postar foto. Porque eu posto a foto, gente, vem 35 mensagens. Na casa do fulano o senhor vai. Só não vem na minha porque sou pobre. Já ouvi isso até. Não posso. O crente menino, ele é brigão. Qualquer coisa que fala que não é do jeito dele, ele levanta para 10, ele discute, ele xinga. Se ele vai colocar o carro e o gestão do templo lá, o ministério de gestão do templo, fala para ele, aqui, não, eu vou colocar aqui. Não, mas não, então eu vou embora. Outro comportamento do menino, o menino é tagarela. Somente se for igual um que eu tenho lá em casa, fala pelos cotovelos. Conta projeto que não deveria ter contado. Aí os outros roubam o projeto dele. É coisa de menino. Fala coisa que não deveria ter falado para quem não deveria ter falado. Depois falam dele, ele fica bravo, mas ele que começou. É coisa de menino. E tem que entender uma coisa, menino é um negócio. Eles têm um ouvido via satélite. Eu tenho 3 lá em casa, então eu e a Anne conversando baixinho, então aconteceu tal situação. Quem? Ninguém. É o João. Não é o João, é o João sim. Então quando eu vou falar alguma coisa com a Ana, eu falo assim, amor, os satélites já estão conectados. Está falando de mim? É, de você.
Os caras ficam ligados, o menino é tagarela, e ele fala demais, e ele fala das suas vaidades, fala das suas tolices, às vezes é maledicente, mas infelizmente é o comportamento. A terceira fase é a fase do jovem. Aí aqui o negócio começa a amadurecer. Enquanto ele é recém-nascido, Marli, enquanto ele é menino, Edson, ele não tem direito à herança, porque ele não tem capacidade para gerir a herança. Aí Naim, é o Naim que está lá? Que saudade do ser. Aí Naim, quando ele amadurece, quando ele vira jovem, aí ele começa a ter a habilidade para isso, Marciana. Lá em 1 João, capítulo 2, verso 14, o autor diz assim: filhinhos, eu vos escrevi para que vocês conheçam o Pai. Pois eu lhes escrevi, pais, eu lhes escrevi, porque vocês conheçam aquele que é desde o princípio. E aí ele diz: jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes. Ele diz: jovens, eu escrevi para vocês porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Quando nós começamos, Aline, desenvolver, crescer, amadurecer, alimentados, cuidados, escolhendo desenvolver, então, Maiara, nós chegamos na estatura de jovem, e a característica principal do jovem, ou as duas principais características, é que ele é forte e vence. Quando eu chego nesta fase da juventude, então aí eu começo a me desenvolver em força em Deus. O jovem é aquele, Jéssica, que ele não apenas é forte, mas ele cuida dos outros. Quem aqui já tinha sua idade lá, seus 17, 18 anos, quando chegou um irmãozinho? Tem alguém aqui? Pelo menos. O que teve que fazer? Cuida do irmãozinho. É ou não é? Ajuda a trocar fralda, dá banho. Esse é o papel do jovem. O crente que está nessa fase da juventude, ele já começa a ter habilidade, capacidade, ele ainda não reproduz, mas ele já cuida. A Bíblia diz: vencem o maligno, no verso 13 e no 14 desse texto, ele diz: vocês, através da palavra de Deus, permanecem em vocês, e vocês venceram o maligno. Ele começa agora a ter capacidade para a batalha, ele vai para a luta, ele tem essa habilidade, ele começa a ter discernimento daquilo que vai comprometê-lo. A criança, ela não tem discernimento, ela é seduzida. Agora o jovem não, ele olha e fala: opa, isso aqui não é para mim não, opa, isso aqui é para mim, opa, isso aqui é o inimigo que está levantando. Ele tem essa capacidade de lutar, de compreender, de fazer leituras do seu inimigo. Outra coisa que nós encontramos, total independência. Agora eles caminham sozinhos. O menino, você tem que ficar cobrando dele: e aí, fez devocional? E aí, leu a Bíblia? E aí, como é que está a vida de oração? O jovem, ninguém precisa dizer para ele que ele tem que desenvolver uma vida com Deus. Ele faz porque ele é jovem, ele é forte para isso. Ninguém precisa ficar cobrando dele. Crente menino que você tem que ficar mandando: e aí, devocional, manda devocional. Não, o jovem não, o cara já começa a desenvolver isso. Ele começa as coisas e ele termina, não porque é obrigado, mas porque ele sabe que aquilo vai fazer ele crescer. E o último processo, a última fase, é a fase adulta. Em Efésios 4,15, ele diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos, amadureçamos. Em algumas versões ele diz na varonidade, varão. Quando fala de varão, está falando de homem, não está falando mais de criança, não está falando de menino, está falando de homem, gente adulta. Ele diz: cresçamos naquele que é o cabeça, Cristo. O adulto é aquele que tem os comportamentos no extremo oposto das características de um bebê recém-nascido. Quais são os comportamentos de um adulto? Ele agora abandona as independências e ele tem sua total dependência, ele faz do seu jeito. Primeira característica de um adulto: ele tem autonomia, não depende mais dos outros. Segunda característica de um adulto: ele tem paciência. Se ele começa a ver o recém-nascido chorar, ele vai pegar no colo. Está chorando? Pega no colo. Por quê? Porque ele tem paciência. Fala: não, vamos cuidar. É a experiência. Ele é paciente com os que precisam de ajuda, ele é paciente com aqueles que gritam com ele, ele não fala mais alto. Ele é maduro. Ele é maduro onde ele vai. Ele sabe a hora certa de agir. Eu tenho um cara que chegou aqui na igreja, esse cara foi pastor, se eu não me engano, 10, 12 anos. Ele foi o cara que ministrou o meu encontro com Deus. E ele, decidiu não ser mais pastor sênior.
entendeu que era tempo dele sentar um pouco, ter o seu tempo sabático. E ele procurou e falou: pastor, eu gostaria de caminhar como membro da Nova Aliança. Eu falei: fique à vontade, amado. Ele falou: só que tem uma coisa, aqui eu não sou pastor. Ele falou: aqui eu quero ser ovelha. Cuida de mim. Esse cara tem uma experiência, esse cara ministrou mais de 3.000 encontros com Deus. Ele organizava encontros com Deus no ministério que ele veio. Uma igreja com 7.000 membros. E ele foi pastor de uma das congregações. Mas ele falou: hoje eu quero sentar. Hoje ele me procurou no culto da manhã e falou assim: pastorzão, eu estou sentindo que está na hora de eu começar a servir a igreja. O senhor pode avaliar a possibilidade de eu trabalhar cuidando do estacionamento? Eu falei: não. Isso é muita maturidade. O cara viveu aqui e ele está disposto a viver o processo aqui. Ele falou isso, eu me emocionei. Ele falou: não, estou falando para fazer no moral, não. Ele falou: eu quero começar lá. Ele falou: eu não vim aqui para ser pastor, eu vim aqui para ser ovelha. Ele não caiu, ele não adulterou, ele não errou, ele não roubou, ele não fez nada. Ele simplesmente entrou num tempo sabático. Maturidade. Outra maturidade é constante. Começa e termina. Assume e faz aquilo que assumiu. É responsável, vai até o fim. Não é levado pelos ventos de doutrina. Outra característica interessante do maduro, do adulto, ele não tropeça no falar. Tiago 3,2 diz assim: todos tropeçamos, mas se não tropeçamos no falar, é varão perfeito. Quando fala de varão, é homem. O cara sabe a hora de falar, ele sabe a hora de se calar, ele não grita por qualquer coisa, ele é maduro, tem capacidade, e aqui eu encerro, o último comportamento. O adulto, ele tem capacidade de reprodução, ele gera filhos. Quer saber se o cara está maduro? Está gerando filhos? Ele está reproduzindo? Então agora ele é adulto. Agora é homem, é mulher. Fica de pé, por gentileza.